Fala galera, boa noite. Nesse primeiro vídeo a gente vai estar falando sobre aquecimento. Eu escolhi esse assunto para iniciar aí esses informativos do nosso canal, porque é um erro muito comum entre todos os atletas, independente de nível. A gente vê até atleta profissional errando nisso. E é uma dúvida muito frequente de alunos e também de treinadores, né? Qual estratégia adotar, qual metodologia seguir. Então, o que a gente precisa entender é que o aquecimento ele tem que existir de qualquer jeito. Então, mesmo que você aqueça mal, vai ser melhor do que não aquecer. Você preparar o teu corpo para realizar a atividade física é essencial para você ter sucesso nela e para você ter segurança, né? Então, eficiência e segurança estão ligadas ao fato de você aquecer ou não. Então, o que influencia na escolha de como aquecer? Primeiro, é o nível de condicionamento físico do atleta. Segundo, é a duração da prova, se é curta, se é média ou se é longa duração. E terceiro, que prova é essa? No caso da corrida, é uma prova de asfalto plana, contínua, onde você pode imprimir a tua estratégia, ou uma prova de trail run, onde, por exemplo, logo de cara pode ter uma subida muito dura, onde a intensidade vai ser alta mesmo que você não queira. Então isso precisa ser levado em consideração. No caso do ciclismo, é uma prova de mountain bike, que cai na mesma situação do trail run, ou é uma prova de pelotão, ou é uma prova de contrarrelógio, por exemplo, onde você vai trabalhar com intensidade alta o tempo todo. Então, como preparar o teu corpo para essas diferentes condições? Então, para a gente entender o que acontece com o nosso corpo, de forma resumida, fisiologicamente falando, quando você aquece, você aumenta o fluxo sanguíneo na região. Então, isso vai fazer com que chegue mais oxigênio para a musculatura, com isso, mais nutriente vai ser fornecido para ela. Vai gerar uma maior ativação muscular, então seus músculos vão contrair e aplicar a força que eles têm com mais eficiência. E outra coisa é diminuir a rigidez dos tecidos, e isso faz com que todo o funcionamento muscular, ligamento, tendão, e isso envolve as articulações, todo esse funcionamento ele seja mais harmônico e até mesmo mais seguro. Então, a gente vai estar associando, alinhando aí a, a eficiência do teu esporte com a segurança dele, né? Então, não tem por que não aquecer. Agora vamos lá. Eu vou citar alguns exemplos aqui para isso ficar um pouco mais claro. Numa prova de ultramaratona de montanha, eu tive a oportunidade de participar. Foram 70 quilômetros de prova, onde eu tinha um trecho longo de plano, uma longa montanha. Um trecho razoável de plano, mais uma longa montanha para fechar os 70 quilômetros. Então, qual era a minha estratégia? Me alimentar e me manter abrigado do frio, porque estava 0 graus ou até menos. A prova largava ainda de noite, na madrugada. Então, a minha estratégia era me manter abrigado, me manter alimentado, e eu tinha tempo mais do que o suficiente para usar o início da prova para me aquecer. Então, eu larguei numa intensidade praticamente igual a que eu aqueço para os meus treinos de corrida. E isso levou uns 15, 20 minutos para eu realmente imprimir uma intensidade de prova e começar. Era um caso à parte. Era a minha estratégia e eu aqueci já dentro dos minutos iniciais de prova. Então não larguei na afobação nem na dor, muito menos me colocando em risco, até porque numa prova de 70 quilômetros de montanha, meia hora não é nada, né? Meia hora é a diferença do primeiro para o segundo colocado. Então você passa o dia correndo. Então você, ao mesmo tempo que queima a largada e depois se arrasta até o final da prova, você pode se dar o luxo de aquecer dentro dela, se preparar, encaixar o seu ritmo e fazer uma boa prova, que foi o que aconteceu, né? Um outro exemplo que eu posso usar
Um exemplo de ontem, né? Um aluno competiu uma prova de mountain bike e ele me passou. A minha realidade nessa prova é fazer um contrarrelógio do início ao fim. Vou pedalar o tempo inteiro, porque não tem nenhuma grande subida, grande descida. É uma prova onde você pedala o tempo inteiro, com várias pequenas subidas que exigem ainda mais, mas que depois você não recupera. Então, isso caracteriza o quê? Uma prova de contrarrelógio. Você vai estar o tempo inteiro na tua velocidade cruzeiro, que é o máximo de esforço que você pode fazer e ao mesmo tempo o máximo de esforço que você pode tolerar. Então, e ele é um atleta experiente que compete no nível mais alto. Então, qual estratégia que eu adotei? Eu fiz um aquecimento de aproximadamente 5, 10 minutos de intensidade baixa. Feito esse tempo, eu passei para uma intensidade moderada, que é uma intensidade abaixo da que ele ia fazer na prova, com alguns picos de intensidade de 30 segundos, 40 segundos, que não dá tempo dele fadigar, onde nesses picos ele atingia uma intensidade igual ou maior do que a que ele ia atingir na prova. E o que eu fiz? Vim preparando as articulações, o aumento do fluxo sanguíneo, preparei todo esse sistema para receber cargas de intensidade, só que por pouco tempo, para também não depletar glicogênio, não cansar ele antes dele largar. E aí 5 minutos antes da prova, já estava parado, alinhado, para poder fazer a competição. E deu super certo, o atleta fez uma tremenda prova. E é um atleta que já está comigo há alguns anos e foi ontem que eu testei essa estratégia e funcionou. E se no próximo fim de semana ele for fazer outra prova, a estratégia pode ser outra, porque a prova pode pedir que essa estratégia de aquecimento seja diferente. Então é um caso muito que exige uma linha de raciocínio, porque não existe o senso comum. Não existe dar aquela pedaladinha, aquela alongadinha e largar. Se você quer realmente fazer um aquecimento que te traga benefício, ele tem que te preparar para aquilo que você vai passar na prova, né? Então tem que ser uma coisa real e pensada. E isso não é fácil de acertar de primeira, mas a chance de te ajudar é 99%. E a chance de te atrapalhar, eu só não falo zero, porque não existe, mas eu diria esse outro 1% aí. Então, como esse é um canal informativo só para alunos, fica à vontade para Pedro, WhatsApp. Amanhã tem prova. Vamos tentar qual estratégia de aquecimento. Aí a gente alinha isso e vamos começar a colocar isso para funcionar melhor. O que eu poderia deixar de dica, resumindo tudo que foi passado no vídeo, que a gente já está próximo aí dos 10 minutos, não adianta você aquecer no dia da prova e fazer todos os seus treinos sem aquecer. Se você tem que correr 10 km, você não liga a esteira e corre logo no primeiro segundo. Se você faz isso, para hoje e começa a aquecer também para treinar. Outra coisa, não adianta você pegar os exemplos que eu falei e fazer também, porque o teu nível de condicionamento pode não ser igual ao desse meu aluno e a prova que você vai fazer de montanha pode ser bem diferente da minha. Por exemplo, a Torre del Paine, que a gente vai estar competindo na próxima semana, eu corri lá e os 35 quilômetros de prova já largam com uma parede para subir. Então eu fiz um aquecimento de 30 minutos e depois eu larguei. Só que eu larguei numa intensidade muito alta e numa intensidade que a maioria das pessoas não estavam preparadas para correr. Então eu liderei a prova na primeira colocação geral até o quilômetro 15, seguido por mais 3 atletas. Esses 3 atletas ao longo da competição acabaram me ultrapassando, eu fiz a quarta colocação geral, mas muito perto deles.
Eles realmente eram melhores do que eu, mas eles sofreram muito no início e isso era muito nítido justamente por conta de não terem aquecido como eu aqueci para suportar aquela intensidade muito alta, né? Logo nos primeiros segundos de prova, eu corri com pace um pouco abaixo de 3 por quilômetro na descida. Então, e tudo foi pensado antes, né? Então, vamos começar a amadurecer a ideia do aquecimento para principalmente prevenir lesão. E, em segundo lugar, fazer com que a prova seja realmente uma experiência onde você apresenta uma performance melhor do que nos treinos. Então, você precisa preparar seu corpo para isso. Beleza? Espero que vocês curtam aí o vídeo, é o primeiro. Se tiverem algum pedido com relação a algum assunto que eu possa falar aqui, essa vai ser uma rotina nossa de toda segunda-feira. Toda segunda eu vou estar escolhendo um tema para estar trocando uma ideia aí com vocês. E essa é mais uma coisa que veio para somar aí no nosso convívio através da Agile. Então, até as próximas segundas e espero que vocês curtam aí as informações. Grande abraço aí. Valeu!